Baruch Rabá, Ben Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, a graça e a paz, meus amados. Tudo bem? Glória a Deus. Aleluia. Estamos felizes, estamos começando mais uma semana da nossa live da Palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, 20 de março de 2023. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de segunda a sexta, das 18 às 18h30. Amém? Hoje nós estamos começando uma nova série que semana passada ministramos sobre a obra do sangue, né? Parte 1, 2, 3 e 4. E hoje nós vamos começar aí uma série de reflexões deixando a lepra. Hoje a parte 1. Sejam todos muito bem-vindos. Xande, glória a Deus. Sepulcro Vazio, Goianá, Minas Gerais, João Guerra, Águia de Cristo, lá no Rio de Janeiro, Patrícia, discípulos do Brucutu, Três Corações, glória a Deus. Enquanto os irmãos vão entrando aí, Antônio Silva, bem-vindo, Ednei, grande Ednei, Sidney também, aos irmãos abençoados aí, glória a Deus. Lá, eita, ai, lá de Jacareí, São Paulo, Rio das Flores, Motoclube, Milho, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Eu ainda não estou zerado não, viu, queridos, mas já estou bem melhor. Mas vamos adorar o Senhor enquanto os irmãos vão entrando aí, amém? Glória a Deus, aleluia. Recuperação da irmã Ludmila. Ok, Patrícia, vamos orar sim. Sandra, bem-vinda, minha irmã, Rio das Ostras, seja bem-vinda em nome de Jesus. Miguel, presidente do Talmide. Vera, minha irmã, bem-vinda em nome de Jesus. Vinícius, bem-vindo, glória a Deus. André, Palmas Tocantins, seja bem-vindo, meu irmão. Menos de mim. Aleluia. Menos de mim. Se você deseja isso, então cante. Declare isso ao Senhor. Diga para Ele, vai. De ti. Paz. Alberto Assunção, a paz, meu irmão. De ti. E menos de mim. Menos de mim. Menos de mim. Valeu, João Guerra. Foi uma honra para nós o troféu do Sepulcro Vazio para vocês, viu? Glória a Deus, meu irmão. Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, é isso aí, André. Vamos compartilhar essa live nos grupos. Amém, querido? Glória a Deus. Mais de ti.
Roberto Bahia, Pastor Roberto, Mensageiros do Asfalto, Cabo Frio, seja bem-vindo, meu irmão. E menos de mim. Então diga assim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Mequetrefe, um abraço forte para você, meu irmão. Deus te abençoe, hein? Recebi seu recado. Que ele cresça. Tio Phil Abutres, parabéns, fez aniversário esse final de semana. Sepulcro Vazio esteve presente, glória a Deus. Keila, seja bem-vinda a MM Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Você é feliz, querido, porque o Senhor tem te abençoado e você pode, de fato, assim, se alegrar no Senhor porque Ele tem tido, né, misericórdia da tua vida e usado você. Uma alegria, né? Glória a Deus, aleluia, amados. Hoje nós vamos começar uma reflexão. Na semana passada fizemos uma reflexão que levou aí 4 dias, né? A obra do sangue. Tem a parte 1, parte 2, 3 e 4. Hoje nós vamos começar uma reflexão sobre uma passagem muito conhecida. Talvez não seja conhecida sua, então se prepara aí para conhecê-la, né? Mas uma passagem que tem muitos ensinamentos para nós, muitas reflexões para nós. Por isso, queridos, pela hora da nossa live, né? Se estivéssemos pregando num culto, aí nós faríamos essa palavra inteira num culto, sem problema nenhum. Mas a nossa live é uma live, né, só de reflexão, uma live curta. Então nós vamos começar e a gente dá uma pausa hoje, amanhã continua, e assim até a gente terminar essa reflexão, tá bom? Jonathan e Jennifer, sejam muito bem-vindos, graças a Deus, irmãos abençoados lá de Guaxupé, Minas Gerais. O tema da nossa reflexão, deixando a lepra, parte 1. Deixando a lepra. Queridos, nós estamos falando do episódio de Naamã, mas nós vamos ler com cuidado e fazendo uma reflexão, porque tem muita riqueza de ensinamento para as nossas vidas aqui. Eu gostaria que você atentasse para essas riquezas, né? Esses ensinamentos, tá bom, meus amados? Então, você que tem Bíblia aí, abra aí no livro de 2 Reis, né? Capítulo 5. Quem foi que escreveu 2 Reis, querido? É incerto, né? E não tem assim uma precisão, né? Mas provável que tenha sido Esdras. Mas até porque 1 Reis e 2 Reis, originalmente, existe um grande indicativo de que era um livro só, e depois ele foi separado. Enfim, o mais provável é que seja Esdras, mas não tem assim, a certeza do autor. Mas no capítulo 5 do 2º livro de Reis, nós vamos começar a ver essa história maravilhosa e fazer essas reflexões, amém? Então, fica ligado aí, abra os teus ouvidos espirituais, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Então, Naamã não era uma pessoa qualquer.
Naamã era uma pessoa de posição, ele era o comandante do exército inteiro do rei da Síria. Era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Olha só, Naamã então era um cara poderoso junto ao seu rei, ao seu senhor, né? Lá na Síria. Zé Carlos, bem-vindo, Deus te abençoe. E ele era muito conceituado. Então era um cara, né, muito importante e comandante do exército do rei da Síria. E ele era um herói de guerra, vencia muitas batalhas, mas ele tinha um problema. Ele tinha a lepra. Um parêntese aqui, querido, Naamã era da Síria. Então Naamã não estava sujeito à lei dos judeus, né, que faziam com que a pessoa que tinha lepra era considerada impura, não podia se misturar com os outros, tinha que viver isolado. Quando a pessoa passasse perto dela, ela tinha que gritar impuro, impuro, para a pessoa saber que ela tinha lepra, porque lepra é uma doença altamente contagiosa e detonava com a pessoa, né? Mas na Síria não tinha isso, né? Ele não era obrigado a se isolar, ok? Então, vale a pena, né, esse parênteses. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Veja, a Síria pegou prisioneiros, levou cativo pessoas do povo de Israel e levou uma menina, uma jovem, né? A Bíblia não diz a idade, a Bíblia não fala muitas coisas sobre ela, mas a Bíblia diz que ela era uma jovem do povo de Israel, e quando ela foi levada para a Síria, ela foi levada para cativa, então, ou seja, escrava, né? Ela foi levada presa, escrava, mas ela ficou fazendo o quê? Como ela era uma menina, ela ficou fazendo serviços domésticos na casa de Naamã, servindo a mulher de Naamã. Com certeza a casa de Naamã devia ser uma casa grande, pomposa, maravilhosa, porque ele era o comandante do exército, ele era um cara conceituado, amém? Então ela ficou lá trabalhando, ela foi ser empregada doméstica na casa da mulher de Naamã. A Bíblia diz assim no versículo 3, e disse ela à sua senhora, essa jovem, serva de Deus, que estava escrava na casa de uma família da Síria, ela vira para sua patroa, para a mulher de Naamã, e diz assim, tomara o meu senhor, está se referindo a Naamã, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aqui já temos uma grande lição de reflexão para nós. Veja, quem era essa menina? A Bíblia diz que Naamã era muito importante, Naamã era conceituado, Naamã era herói de guerra, Naamã era comandante do exército, mas a menina que trabalhava lá, que foi levada cativa, ela era uma menina. Ela era uma menina, mas ela era serva de Deus. Primeira lição valiosa, não obstante as dificuldades, ela não se rendeu, ela não abriu mão do seu Deus, de confiar no seu Deus e saber que Deus é o Senhor sobre a sua vida. Muitas vezes, isso vale uma lição para nós, muitas pessoas caminham com Deus enquanto tudo está bem. Na hora que começa a passar pelas primeiras lutas, as primeiras dificuldades, abandona Deus, ainda põe a culpa em Deus. Não era para eu estar passando por isso, Deus não está nem aí para mim, Deus esqueceu de mim. Querido, cuidado, o Senhor Jesus disse que a gente vai ter aflições no mundo, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós vamos vencer também, amém?
Aquela menina foi levada cativa, ela podia, né, chegar e falar assim: Deus de Israel, nós estamos sendo levados presos para a Síria, fizemos nada. Mas não, querido, a vida dela seguiu, continuou, ela continuou confiando no Senhor e ela foi trabalhar na casa de Naamã. E claro que com o convívio, né? Aqui a história está resumida, né, queridos? Com o convívio dela com Naamã, com a esposa de Naamã, com a sua patroa, tudo, ela nunca, a Bíblia mostra então que ela não perdeu a confiança em Deus nunca. E aí, queridos, segunda lição importante. A primeira é que ela não murmurou, não perdeu a esperança no Senhor. Amém? A confiança no Senhor. Segunda lição importante. Ela teve ousadia para falar de Deus e dos homens de Deus. Ela teve ousadia. E ela disse: se o meu Senhor, né? Se o meu patrão, o Senhor aqui está no sentido de patrão, se o meu patrão fosse até Samaria, né, onde o profeta está, ele restauraria da sua lepra. Olha que palavra e que fé, que ousadia de levantar e falar. Então, queridos, às vezes você fala assim: não, eu não vou falar, não posso falar porque eu não sou ninguém, eu estou num ambiente que, né, não é... eu não... Quem sou eu? Querido, você é um servo do Senhor Jesus, você é filho do Deus Altíssimo, você é portador de boas novas, evangelho, você é portador de boas notícias, você é aquele que pode falar e trazer vida para quem está morto espiritualmente. Compreende? Isso não interessa a posição, querido. Isso não é função de pastor, isso não é função de apóstolo, de bispo, não é, isso é função de qualquer servo de Deus. Grande David, seja bem-vindo, meu irmão. Então, uma segunda lição é: tenha ousadia para falar de Deus, para anunciar as coisas de Deus. Não importa quão simples você seja. Não importa se você é, como ela, uma empregada doméstica. Não importa se você é como uma pessoa que a sociedade não valoriza muito. Benício, seja bem-vindo em nome de Jesus. Não importa, querido. Importa que você é portador de boas novas. E ela teve ousadia. Ela falou assim: o meu patrão tem lepra, mas se ele fosse até Samaria, diante do profeta, ele restauraria da sua lepra. Olha só, querido. Mostra também a confiança que essa menina tinha nos homens de Deus, no profeta. Você precisa ter confiança na liderança que está sobre a sua vida, querido. Amém? E você líder, você precisa assumir o papel de homem de Deus, de mulher de Deus, e estar sempre pronto para manifestar o poder de Deus, para invocar o milagre de Deus, a presença de Deus. Aquela menina não tinha dúvida disso. E ela fez um comentário. E aí, versículo 4, então foi Naamã e disse ao seu senhor. Quem era o senhor de Naamã? O rei da Síria. Ele foi e disse: assim, 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 falou a jovem, que é da terra de Israel, que trabalha lá em casa. Respondeu o rei da Síria. Né? Naamã foi, veja como é que a palavra de uma jovem, de uma simples jovem, faz a diferença, querido. Muda tudo. Aquilo entrou, aquelas palavras entraram no ouvido e no coração de Naamã e ficou, sabe, ele ficou ruminando aquilo. E o que ele fez? Ele foi conversar com o rei, com o chefe dele. Ele chegou lá e falou: rei, sabe aquela menina que trabalha lá em casa? Sei, ela é da terra de Israel. E ela falou isso, que se eu fosse até Samaria e encontrasse o profeta me limparia da minha lepra. Caramba! Aí o rei fala para ele assim: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Nessa época aqui,
acho que já era Jorão, o rei, ele falou assim, eu vou enviar uma carta ao rei de Israel, e ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Olha só, o que Naamã fez? Pegou a carta de apresentação do rei. O rei da Síria escreveu uma carta para o rei de Israel e falou assim, vai. E aí ele levou presentes. Querido, nessa medida aqui de peso antiga, né, da prata, ele levou uma carta, ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata. Esses 10 talentos de prata, querido, é mais ou menos 342 quilos. Para você ter uma ideia. 342 quilos de prata pura. Ele levou, e ainda levou 6.000 siclos de ouro, que dá mais ou menos 68,5 quilos de ouro puro. Ainda levou 10 vestes festivais, né? Quer dizer, roupas finas de primeira qualidade. Olha, encheu 300 e tantos, quase 350 quilos de prata, 68,5 quilos de ouro, 10 vestes festivais, e foi em direção a Israel. Foi em direção a Samaria. Né? Porque Samaria, querido, aqui a gente precisa entender, o reinado estava dividido, ok? Então Samaria era, vamos chamar assim, era a capital do reinado de Israel. O reino de Israel era o reino do norte, amém? E aí a capital era Samaria, era lá que ficava o rei de Israel. O rei de Judá era a parte do sul, o reinado de Judá era do sul, e aí o rei ficava onde? Em Jerusalém. Ok? Nessa época que o reino estava dividido. E eles foram até Samaria. E aí, levou também ao rei de Israel a carta que dizia o seguinte: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Olha que interessante, né, queridos? Veja o que uma palavra de ousadia. Grande André, Sepulcro Vazio, Rio de Janeiro, bem-vindo. Veja, queridos, que uma palavra de ousadia de uma jovem, mas serva de Deus, simples, humilde, empregada doméstica na casa do seu patrão, uma palavra simples dela mexe com a cabeça do seu patrão, um cara importante, um cara conceituado, um herói de guerra, porém leproso. E aí essa palavra faz com que ele converse com o seu rei. O rei fala assim, vai lá, eu vou mandar uma carta de apresentação, leva os presentes. E quando ele chegou lá, o que dizia a carta? A carta dizia o seguinte, olha, você saberá, rei de Israel, que eu enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Isso mostra o quê, queridos? Isso mostra que esses ímpios, tanto o rei quanto Naamã, creram que em Samaria, que em Israel, existia cura da parte de Deus para ele. E eles fizeram o quê? Eles fizeram o que, vamos dizer assim, o rito manda, de rei para rei. Não é? A gente aqui que é de motoclube, quando a gente tem... Sara Diniz, seja bem-vinda, querida. A gente aqui que é de motoclube, quando existe alguma situação entre clubes, a gente não conversa de presidente para presidente? Então, o rei mandou para o rei de Israel e falou assim, olha, eu estou te apresentando Naamã para que vocês o curem. Não é? Que coisa interessante. E olha só, querido, preste atenção. Olha o que aquela menininha provocou, hein? Veja só que interessante. Versículo 7, eu estou lendo 2 Reis, capítulo 5, para quem chegou depois. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse, acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que esse envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Ele ficou indignado. O rei Jorão ficou indignado. Ele falou assim, ele rasgou as vestes.
e falou assim, eu sou Deus por acaso? O cara manda um cara aqui e manda uma carta falando assim, ó, tô te mandando aí para você curar ele da lepra. Só que o rei de Israel não sabia que a menina lá em Israel, lá na Síria, a menina de Israel que estava na casa de Naamã, foi quem falou, olha, se o meu patrão soubesse e fosse até Samaria e se apresentasse ao profeta, o profeta curaria ele dessa lepra. Ele não sabia que o reino espiritual tinha sido provocado. O que ele achou? Veja o que ele entende, veja o que ele, a conclusão que ele chegou. Versículo, notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Olha só, a Síria ali estava em paz com Israel. A Síria estava em paz com Israel. E ele está falando assim, esse cara está armando para mim. Ele mandou um leproso aqui para eu curar esse leproso. Para nós curarmos esse leproso, ele está arrumando um pretexto para romper comigo. Ele quer arrumar uma briga comigo para poder ter um problema sério comigo. Olha a mentalidade do rei de Israel. Meu querido Fabiano, seja bem-vindo, Sepulcro Vazio, da loja Santa Bárbara, seja bem-vindo. Entende, querido? Presta atenção. E aí, ele tá querendo um pretexto para romper comigo. Querido, aqui fica uma lição para a liderança. Nós que somos líderes, cuidado para não procurar problema em tudo que chega às tuas mãos. Cuidado para não olhar só o lado natural. Procure também olhar o lado espiritual das coisas. Procure enxergar as oportunidades que Deus pode te dar nas situações adversas que aparecem na sua frente. Ali era uma situação adversa, concorda? O rei de Israel recebe um cara, uma carta, ele olha, opa, uma carta do rei da Síria. Ele abre, estou enviando Naamã, meu servo, para que vocês o curem da lepra. Em vez dele aproveitar a oportunidade, em vez dele olhar e falar assim, rapaz, olha a abertura que a Síria está me dando, olha a abertura que o rei da Síria está dando, o rei da Síria está mandando ele aqui para curarmos da lepra. E como é que ele sabe que o Deus de Israel cura? O rei de Israel não fez essa pergunta para ele próprio. Como é que ele sabe que o Deus de Israel cura? Como é que ele não tomou notícia disso? Né? Ele poderia levar para esse lado. Opa, peraí, nós temos homens de Deus aqui. Nós temos profeta, nós temos sacerdotes. Temos ou não temos, meus amados? Claro que temos. Mas ele não parou para pensar nesse lado espiritual. Ele ficou preocupado só com o lado natural. Olha, tá vendo? Quem sou eu? Ele acha que eu sou Deus para curar. Ei, querido, olha só, você não é Deus para curar, mas você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento para manifestar o poder de Deus nessa geração. Como eles eram naquela geração. Compreende isso, meu irmão? Então, aproveite as oportunidades que no mundo natural parecem adversas para manifestar o poder de Deus, para ver as oportunidades. Quantas oportunidades, queridos, eu já aproveitei que naturalmente pareciam ser adversas, mas que eu tive discernimento e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu pela misericórdia dele, eu transformei aquela oportunidade que era adversa numa rica oportunidade da palavra de Deus ser pregada, ser ministrada, do amor de Deus se manifestar. Tem que ser assim. Então hoje nós vamos, a parte 1 nós vamos até aqui, né? Deixando a lepra, a parte 1, nós vamos hoje até aqui, até esse versículo. Com todas essas lições, as lições da menina, a mostra de que todo homem tem sua fragilidade. Naamã era herói de guerra, Naamã era poderoso, Naamã era tal, isso e aquilo, mas era leproso.
E a ousadia, a intrepidez da menina que servia, que estava cativa, que servia como empregada na casa dele. Uma vez eu trabalhava num órgão grande e eu tive a oportunidade de falar, né, numa situação, eu era um funcionário do Banco do Brasil, trabalhava na direção geral do banco, mas eu era analista, eu era da área técnica. Eu era o último nível da área técnica, mas eu era analista. E numa reunião de situações de tal, estavam presentes pessoas grandes do Banco do Brasil, vice-presidentes, pessoas, né? E numa situação que ocorreu, né, num bate-papo, eu tive a ousadia de falar para o vice-presidente do Banco do Brasil sobre o amor de Deus para ele. Numa situação que ele colocou, no meio de uma conversa ele colocou uma situação, sabe? Nós estávamos analisando uma questão do banco e no meio da situação, né, ele colocou uma questão pessoal, uma dificuldade pessoal, sem se expor muito. E aí depois ali, né, teve ali na hora do intervalo ali do café, eu fui perto dele e falei para ele, seu vice-presidente, ele, opa, bom, tal, eu gostaria de falar uma coisa para o senhor, não nada a ver com o assunto do banco, não, mas se o senhor me permite, ele falou, pode falar. Eu falei para ele, olha, aquela situação que o senhor comentou, busque direção de Deus assim, 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 a palavra de Deus diz isso, 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 isso. Aquele cara ficou me olhando assim, sabe? E ele, como é que é seu nome? Breder, eu trabalho na contadoria do banco. Ô Breder, muito obrigado, eu vou pensar sobre isso que você falou. A gente tem que aproveitar, Edris, seja bem-vindo, meu irmão, a gente tem que aproveitar as oportunidades, querido. Às vezes você fala assim, que eu vou chegar lá pro vice-presidente, vou falar o que com ele? Meu irmão, você vai falar a mesma coisa que você fala pro teu colega que senta no ônibus do lado. A mesma coisa que quando você entra no metrô, e uma pessoa, né, tá ali passando uma situação difícil, aí você nem conhece, você fala assim, ô meu irmão, não chora não. Eu não sei o que você está passando, não te conheço, mas não chora não. Confia no Senhor. A palavra de Deus diz assim, assim, assim. Se agarra nessa palavra, Deus vai te dar a vitória. Você não lança uma palavra? Às vezes o cara fala, às vezes o cara chora, recebe, fala assim, poxa, meu irmão, muito obrigado, isso é de Deus. Às vezes o cara olha para você e fala, meu irmão, vai tomar em tal lugar, vai se lascar, não sei o que, eu te dei papo, não te dei confiança. Meu irmão, é problema dele. Ele está pegando a semente maravilhosa que você deu para ele, está jogando na lata do lixo, é problema dele. Você não pode ter dificuldade, você não pode ter, nada pode te travar para falar, amém, querido? Aquela menina deixou essa lição para nós. E a outra lição preciosa de hoje, a postura do rei. A postura do rei de Israel foi uma postura errada, equivocada, queridos. O rei de Israel, quer dizer, ele sabe quem é o Deus de Israel. E aí ele só olha a dificuldade. Aqui, o cara está pensando, mandou um leproso para eu curar, para eu... O que ele tinha que ter feito? Chama lá os profetas, os sacerdotes, vamos colocar essa situação aqui, vamos ver, vamos clamar ao Senhor, para ver o que o Senhor fala. Não era isso? No Velho Testamento não era assim que funcionava? Chama lá o profeta, essa situação aqui, o que Deus tem para nós em relação a isso? E aí Deus dá a palavra através do profeta, cumpra-se, e glória a Deus, vamos glorificar o Senhor. Mas não, tá vendo? Ele está arrumando um pretexto para poder brigar comigo, para criar caso, né? Então, querido, por enquanto, a gente para aqui, mas fique com essas lições, viu? Fique com essas lições, com essas reflexões. Muitas vezes, para terminar a reflexão de hoje, muitas vezes você está na posição de Naamã, outras vezes você está na posição do rei da Síria, que ouviu. O rei da Síria foi mais prudente que o rei de Israel. O rei da Síria, Naamã, ela falou isso, a menina falou isso, então vai, cara. Eu vou te escrever uma carta aqui, você vai. E o que o rei da Síria pediu? Estou te enviando meu servo Naamã para você saber que fui eu que enviei para você curá-lo da lepra. Porque a menina que diz isso, né? Falou que aí tem cura. A menina que anunciou que aí tem cura. Aí o cara chega lá,
O chefe da casa, que é o rei, vai dizer, não, os caras estão pensando o quê? Às vezes você está na posição do rei de Israel, às vezes você está na posição da menina. Então, queridos, cuidado. Reflita sobre isso. Como tem sido a sua postura pessoal em cada uma dessas posições? Minha oração nessa noite é para que você possa lembrar, o Espírito Santo possa sondar teu coração e lembrar você de situações que você viveu em que você estava em cada uma dessas posições, em situações diferentes. Uma determinada situação, eu estava na posição da menina e eu me calei, eu não falei, eu não tive ousadia para falar de Deus. Olha, nessa situação eu estava na posição do rei da Síria, naquele caso assim, aí, né, faltou referendar aquilo que a pessoa, né, aquilo que Naamã cria e queria. Leva essa reflexão para você, tá bom, meu querido? Glória a Deus, aleluia. Patrícia Exilma, minha querida, Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos orar pelo Paulo, viu? Paulo está melhor, está bem, continua internado. Vamos orar. E, Patrícia, por favor, repete aqui o nome da menina que você pediu oração também, tá bom? E nós vamos cantar uma canção que tem a ver com essa história. E essa canção nós vamos tocá-la todos os dias para que a gente possa adorar ao Senhor e orar em cima dessa palavra, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, o Senhor é bom, maravilhoso. Deixando a lepra. Começamos hoje, hein? Foi só a primeira parte. Luiz Borges, seja bem-vindo, glória a Deus. É verdade, Exilma, é verdade. Glória a Deus. E nós vamos continuar amanhã, se o Senhor permitir. Amém, meus amados? Glória a Deus. Ludmila. Ok, Patrícia, vamos orar por ele. Vamos orar pelo Paulo. Teve alta, amém. Glória a Deus. Mas ainda está sob cuidado. Vamos orar, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Lauro. Eu acompanhei a oração que a Sônia fez lá, Zé Carlos. Glória a Deus. Diga assim, ó. Peraí, meus queridos, eu botei foi o playback. Agora sim, vou botar para nós cantarmos juntos. Eu acompanhei, Zé Carlos, a oração pelo Lauro. Não sei se é Lauro ou Laurindo. Tem hora que você fala Lauro, tem hora que você fala Laurindo. Mas o Senhor está no controle, em nome de Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão. Nosso irmão Mauro. Qual o Mauro, João Guerra? Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quero descer e mergulhar nas águas do teu amor e purificar. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. E o meu orgulho descer comigo e se misturar. Oh, meu querido, nós vamos chegar lá, hein? Águas do rio, então subirei
como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor. Aleluia. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Grande Gilvandro, me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Como Naamã no teu poder. Aleluia, glória a Deus. Ah, queridos, nós vamos chegar lá, nós vamos caminhar nessa história aí, essa semana, tá bom? Esses dias, né? Guarde essa reflexão em nome de Jesus. Vamos orar, meus amados, vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esse dia, por esse tempo. Muito obrigado por essa palavra, por esses ensinamentos. Meu Deus, saber que o Senhor age na simplicidade, Senhor. Pai, aquelas palavras daquela menina, daquela empregada doméstica, começaram um reboliço muito grande na vida daquele homem e daquele reino. Porque ela não teve vergonha, ela teve ousadia, intrepidez em falar, em anunciar que havia profeta de Deus em Samaria. Isso fez com que Naamã procurasse o seu rei e ele fosse encaminhado até Israel. Meu Senhor, como nós aprendemos com essas lições. Meu Deus, como o rei de Israel pôde olhar só a questão natural, como é que ele pôde olhar só a dificuldade, tentar ver um plano só para enxergar um plano que não existia. O rei da Síria não queria uma contenda, não queria um pretexto para criar uma guerra com ele, não. Realmente o rei da Síria acreditou na palavra daquela jovem e falou para Naamã, motivou Naamã e falou: vai, Naamã, vai lá, eu vou te dar uma carta de apresentação ao rei, vai lá. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós temos falhado, pecado, porque nós temos sido como esse rei de Israel nesse momento. As situações se apresentam diante de nós, Deus, e nós, ó Senhor, nós simplesmente deixamos de crer no teu poder, deixamos de anunciar o espiritual para olhar só para o natural. Por misericórdia, Senhor, abençoa cada um desses teus filhos. Abençoa cada um, meu Deus. Toma nas tuas mãos, que essa reflexão para nós iniciada hoje possa encontrar aconchego no nosso coração e que nós possamos aprender, Deus, com a tua palavra
e sermos diferentes nas nossas ações dia após dia. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. Nós colocamos diante do Senhor a vida da Ludmila. Eu não conheço, mas Tu a conheces. Ó Deus, a irmã lá da Patrícia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta Teu poder, Tua graça, restaura. Faz isso também na vida do Paulo, do nosso primo, do pastor Paulo, um servo do Senhor. Abençoe a sua vida, o seu coração, a Exilma. Obrigado porque ele teve alta, voltou para casa. Ó Deus, e acaba de completa a obra, Senhor, na vida dele, em nome de Jesus. Limpa completamente, purifica aqueles pulmões, em nome de Jesus, Senhor. Para que Teu nome seja glorificado sempre, exaltado sempre na vida dessa família que Te serve, Senhor. Oh, meu Senhor, se tem uma coisa que o Paulo pode dizer com alegria, junto com a Exilma, é dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, manifesta Teu poder, a Tua graça. Assim como o Senhor fez com o Naamã, que nós estaremos estudando essa semana. Manifesta Teu poder na vida do Paulo, em nome de Jesus. Abençoe a vida do Lauro, o amigo do Zé Carlos. Deus, aquela situação difícil que ele está passando, muito complicada, mas o Senhor é o Deus dos impossíveis, o Senhor é o Deus que opera milagres. Basta uma palavra Tua. Basta uma palavra Tua. E aquela vida é restaurada, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, faz isso, Pai, em nome de Jesus. Abençoa todos aqueles demais irmãos que estão passando por enfermidades ou têm pessoas, amigos, parentes enfermos. Estende a Tua mão poderosa. Manifesta Teu poder, a Tua graça, em nome de Jesus, na vida desses irmãos. Cada um deles, em todas essas regiões do Brasil, do país onde eles estão, manifesta o Teu poder, porque nós anunciamos, Senhor, que o sepulcro está vazio e a glória do Senhor, a glória manifestada no poder da ressurreição do Senhor, se manifesta em nós nessa noite. Estabelece a Tua graça, a Tua bênção na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, que Deus abençoe cada um. Em nome de Jesus, tenha uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor. Tá bom? E se o Senhor permitir, amanhã vamos para a parte 2, dar continuidade a essa reflexão abençoada, deixando a lepra. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Em nome do Senhor.